É muito difícil fazer afirmações precisas, peremptórias em relação ao tempo, né? O que é possível afirmar, e isso é positivo para o país, é que esses casos eles não mais serão de competência do Supremo Tribunal Federal, eles retornam à Justiça de Primeira Instância, como deveria ser sempre, como regra, né? Como se espera que já no início da nova legislatura aprove-se a PEC que elimina o foro privilegiado como um todo. O que vai acontecer? O ex-presidente Temer, como qualquer cidadão, até porque nós temos o princípio da igualdade de todos perante a lei, deverá responder criminalmente a estas acusações. A pergunta que você faz tem implícita uma outra questão sobre a hipótese da prisão. Né? Quando é que se prende alguém antes da condenação? Você pode prender nas hipóteses da prisão temporária, nas hipóteses da prisão preventiva, na hipótese da prisão em flagrante. Isso não é uma coisa automática. Isso tem que ser examinado caso a caso, especialmente na hipótese que é mais comum, que é da prisão preventiva, se a soltura do acusado ela viola a ordem pública, se a prisão é conveniente à instrução processual, se ela é importante para garantir a aplicação da lei penal. Esses são os pressupostos necessários para a decretação da prisão preventiva. Via de regra, alguém que está sendo acusado de um crime responde ao processo em liberdade, até porque você tem a presunção de inocência, e ao final você leva à prisão. Nós temos uma questão nacional que está sendo discutida, o ministro Sérgio Moro fala em apresentar uma proposição no sentido de termos na lei a questão da prisão após condenação em segundo grau, né? Que é um assunto que é pendente de uma eventual rediscussão no Supremo. Em abril, né? O presidente Toffoli falou em abril em recolocar esse tema, mas é natural que seria muito melhor para nós, realmente, que nós tivéssemos essa segurança de estar colocado na Constituição, na lei, para não haver dúvida e não haver essa insegurança jurídica, que a cada momento o assunto pode voltar à pauta e outros ventos soprarem e outra deliberação acontecer. Lógico que a interpretação da lei, ela ser revista, é algo possível, é algo plausível, razoável, mas, por outro lado, nós temos a necessidade de termos segurança jurídica. Trocando em miúdos, Michel Temer responderá por estas acusações, como qualquer cidadão, princípio da igualdade de todos perante a lei, deverá ter o seu advogado, enfrentar estas acusações. Agora, o tempo que esses processos vão durar é muito difícil saber. Nós precisamos ver em que vara esses processos correrão, para qual vara serão distribuídos, verificar qual é o volume processual nesta vara. Agora, com certeza, inquestionavelmente, pela expectativa social que existe em relação a esta responsabilização, se as provas estiverem presentes e se for o caso de condenação, e isso se vê ao final do processo, com certeza o sistema de justiça ele procurará dar uma resposta rápida e eficiente a isso, né? Para que não se tenha o sabor amargo da impunidade, né? Eu acredito nisso, até porque tudo que vem ocorrendo no país nesses últimos 4 anos e meio, com essa revolução boa trazida pela Operação Lava Jato, institui no país um novo patamar de combate à corrupção. Combate mais eficiente, o combate vigoroso e a lei atingindo aqueles que se proclamavam intocáveis. Agora, doutor Liviano, a partir das investigações relacionadas àquele decreto dos portos, a Procuradoria-Geral da República apresentou uma nova denúncia contra o ex-presidente porque encontrou indícios de 5 outros crimes que envolvem o nome de Michel Temer. Sim. As novas suspeitas não integraram a denúncia porque se referiam a fatos anteriores ao mandato presidencial, que no caso de Michel Temer teve início em 2016. Perfeito. É esse ponto aqui que pode trazer novidade e, consequentemente, preocupação ao ex-presidente Michel Temer? Eu acho que deve trazer preocupação ao ex-presidente Michel Temer as 3 denúncias já oferecidas,
porque não tivemos a sequência das ações penais, porque 2/3 dos deputados não aprovaram, não autorizaram essa sequência. Então, essas 3 denúncias já oferecidas pela Procuradoria-Geral da República devem trazer preocupação. Ele deve se defender, deve exercer o seu direito à ampla defesa e, ao final, nós precisamos ter as consequências jurídicas devidas em relação a isso. Qual é a consequência jurídica devida? A punição. Se comprovada a culpa, a punição. Agora, como você bem salientou, fatos que eram anteriores e desta maneira não poderiam ser objeto da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, isso volta a ter uma fluidez normal. O Ministério Público vai fazer o seu trabalho, vai oferecer as denúncias, a denúncia ou as denúncias cabíveis em função dos fatos e, portanto, eu diria que esse é mais um motivo, mais uma fonte de preocupação. Ele tem que exercer a sua defesa, até porque pelo nosso sistema penal o direito à ampla defesa é um direito indisponível, né? Então ele deve exercer o seu direito à ampla defesa, sob pena até de nulidade. Se não quiser fazê-lo, cabe à justiça lhe dar um defensor público, mas não é isso que vai ocorrer provavelmente, né? E aí nós vamos ter o exame das provas e, ao final, o desfecho desses casos, né? Agora, a pergunta da Cássia não tem como se afirmar o tempo exato que leva. Esses casos, inclusive, como são fatos distintos, eles tramitarão em varas criminais distintas. E os volumes processuais das varas criminais distintas são diferentes.